Olá, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso novo alvorecer. E vamos à palavra de Deus para hoje. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que vem depois da morte? Existe uma pergunta tão antiga como a própria vida. O que acontece depois da morte? As respostas, tão antigas quanto a pergunta, são variadas. Alguns dizem, morreu e acabou, não tem nada depois da morte. Outros afirmam, depois da morte a alma fica vagando pelo mundo até pagar pelos seus pecados. Qualquer que seja a resposta que você dê, não há como negar que a morte de um ente querido causa muita dor e pode levar algumas pessoas ao desespero. Pela palavra de Deus, sabemos que o ser humano não foi criado para a morte. Por isso, temos a vontade de desejar a eternidade. No entanto, a humanidade desobedeceu a Deus e preferiu se afastar do doador da vida. A morte começou a atingir a humanidade depois que Adão e Eva transgrediram o alerta divino. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo descreve a morte como o pagamento que se recebe por causa do pecado. Romanos 6:23. Para devolver a vida eterna ao ser humano, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que com sua morte e ressurreição conquistou o perdão para os nossos pecados, garantindo a salvação para todos os que nele creem. Por isso, o autor do livro de Hebreus afirma: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois disso ser julgada por Deus. Aqui, um versículo que ainda contradiz aqueles que acreditam em uma nova reencarnação. Ou você acredita na Bíblia, que diz que só morre uma vez, ou você não é cristão. Confiando na obra de Jesus, mesmo tendo que enfrentar a morte, o julgamento de Deus, podemos confiar plenamente, porque Jesus nos deu a garantia do perdão e da salvação. Então a pergunta que a gente pode fazer de novo, o que acontece depois da morte? Vem o julgamento de Deus, mas para aquele que crê em Jesus, o veredito será a absolvição e vida eterna com Deus. Aliás, isto já está dito pelo próprio Salvador, que disse que todos os pecados já foram pagos por ele na cruz. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela obra de teu Filho Jesus, que garantiu a absolvição para todos os que confiam nele. Faze com que mais e mais pessoas se apeguem à fé em Jesus Cristo e tenham suas vidas transformadas pelo Salvador. Oramos em nome dele, que é um só Deus, contigo e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Assim termina nosso novo alvorecer. Que seja uma bênção na sua vida. Fique em paz, na paz de Cristo.